Boa noite, meus irmãos. Como é bom estar aqui. Salmo 65, vamos louvar ao nosso Deus. Ações de graças pelas bênçãos das searas. Salmo de Davi. Salmo 65. Diz a palavra de Deus no Salmo 65, acompanhe com seus olhos. A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que escutas a oração, a causa de suas iniquidades, se prevalecem as nossas transgressões, tu nolas perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Com tremendos feitos nos respondes em tua, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolidas os montes, cingido de poder, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões, regando-lhe os sulcos, aplanando-lhe as leivas. Tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Se os campos e os vales exultam e cantam de alegria ao Senhor, nós que somos a primícia da criação de Deus, estamos aqui para exaltar e nos alegrar diante do nosso Senhor, para glorificá-lo e render-lhe ações de graças, porque Ele é digno, Ele tem nos sustentado, Ele tem nos suprido em cada uma das nossas necessidades. Louvado seja o Senhor, louvemos com toda alegria o nosso Deus. Ele é digno, Ele é todo poderoso. Aleluia. Exaltado, exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei, porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado,
Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado pra sempre, exaltado o seu nome. Seu santo nome, Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado. Louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Oh, meu Deus. Aleluia, vamos dizer, és a nossa estrela da manhã. És a nossa estrela da manhã. O Deus Santo que nos trouxe a paz. Em suas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é só a palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Oh, te louvamos. Te louvamos, ó Senhor. Manifesta o teu perdão e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Declaramos que aqui ver agora do maravilhas, transformando os corações, operando maravilhas, transformando os corações, operando maravilha, transformando os corações. Vamos aplaudir bem forte a Jesus.
Tu és o Deus da nossa salvação, Senhor, em quem nós esperamos. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr, se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da nossa salvação, Senhor. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor.
Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mais de ti, cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranga com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo.
e menos de e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que ele cresça, Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, o servo de todos os irmãos. queremos mais de ti, Senhor Jesus. Não importa que ele cresça, não importa que tu cresças, Senhor, em nossa vida. Fala conosco, Senhor, por meio da tua palavra. Aleluia. Bom, antes de você abrir a Bíblia, não se sente não, mas fala pro teu irmão que Deus é muito bom. Fala para ele, fala para ela, se estiver próximo a você, Deus é bom. Deus é muito bom. Abra em João capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Acompanhe comigo a partir do versículo 1. João 15, a videira e os ramos. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo.
Amém. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, ó Deus. Louvado seja o teu nome pela vida e obra. Ame da vontade do Pai sobre nós. Que o Espírito de Deus nos ensine, que o Espírito de Deus nos leve a dar muito fruto para que o gozo de Cristo em nós seja completo. Assim pedimos, Senhor, em teu nome. Amém. Conturbou a Deus, conturbou ao seu povo, trouxe para o meio do povo prata, recursos, capa babilônica, tudo aquilo que Deus tinha expressamente proibido que fosse trazido, aquele homem trouxe. E acontece algo ali muito duro. Interessante é como que Deus, diante das orações daqueles homens, diante das orações de Josué, Deus repreende Josué na oração. Que coisa interessante. Ele repreendeu Josué no meio da oração. Josué estava contrito, quebrantado, estava lançando cinzas sobre si, se humilhando junto com os anciãos do povo de Deus. E naquelas circunstâncias, Deus falou para Josué: por que você está assim? Fica de pé. O homem que estava abatido, o homem que estava quebrantado, o homem que estava de joelhos, Deus falou assim: não era essa a postura que eu queria de você agora. A postura que eu quero de você agora é que você reúna um povo. E aí ele deu as instruções. Interessante ver isso, porque às vezes a gente pensa assim: eu vou resolver esse problema com oração. Eu vou resolver um problema de prisão à imoralidade sexual apenas com oração. Eu vou me quebrantar, eu vou jejuar, eu vou buscar a Deus. E eu vou continuar apegado a tudo aquilo que me leva à promiscuidade, me leva ao pecado, me leva à queda. Eu vou me achegar à tentação. Eu vou estar cada vez mais próximo da tentação, mas eu vou conseguir vencer isso com oração. Muitas coisas na nossa vida, elas não se resolvem apenas com oração. O próprio Cristo, no seu momento mais angustiante, ele disse para os seus discípulos: vigiai e orai. Há muitas coisas que nós vamos precisar fazer, que é óbvio que a oração tem que ser sem cessar, a vida de oração e de quebrantamento deve existir, mas há certas coisas que você não vai conseguir vencer com oração. Você só tem uma alternativa: pedir forças a Deus, coragem a Deus, ânimo a Deus, vigor a Deus, é muito importante, mas outras coisas, só cortando. Só cortando. Acã foi literalmente o corte que Deus operou no meio do povo, para que a sua ira
fosse removida do meio do povo. Você lembra o que aconteceu? Estou fazendo só uma retrospectiva para a gente continuar esse assunto. Nós estamos falando sobre desenvolvimento. Nós estamos falando sobre dar mais frutos a pessoas que estão conformaram-se assim com uma vida de poucos frutos ou às vezes quase nenhum fruto. Não se conforme com uma vida assim. Olha o que Jesus disse aqui. Você percebeu aqui que há sempre um adjetivo aqui antes de fruto, antes de gozo ou depois de gozo. Você pode ter percebido aí que sempre há uma palavra de intensidade, um adjetivo de intensidade, muito fruto, para que o meu gozo esteja sobre vocês. Foi isso que está escrito aí? Para que o meu gozo seja pleno, completo, cabal na vida dos irmãos, na minha vida, na vida da igreja. O que Cristo quer é que você saia da sua conformidade com uma vida rasa, razoável, média, medíocre na presença dele. Deus quer que você dê muito fruto. Deus quer que o gozo dele na sua vida, na minha vida, seja pleno, seja completo. Há pessoas que estão vivendo conformadas com uma vida muito rasa, muito pequena. Não são necessários, às vezes não é necessário um aumento de oração. Oração é muito importante. Aliás, é sempre necessário aumentar a oração. É sempre necessário aumentar uma intercessão e se envolver mais com Deus, buscar a Deus. Mas cuidado para você não se auto-enganar. Cuidado para você não se auto-iludir. Aí você vai chegar na presença de Deus e vai falar assim: mas eu orei tanto para ficar livre daquele pecado e não adiantou de nada. Meus irmãos, estou falando exatamente o que aconteceu em Josué, capítulo 7, na vida de Josué. Ele estava tomando uma posição de oração, mas não era essa a posição que Deus queria. Deus tinha algo a ser removido, cortado, arrancado do meio do povo. Aquilo deve ser um exemplo para nossas vidas, para questões pessoais, para questões da nossa vida. Há muitas questões na nossa vida que precisarão ser arrancadas. E o Senhor, você pode buscar a Deus em oração, pedindo para que você enxergue que coisas são essas. Quais são essas capas babilônicas que estão escondidas. Você lembra disso? Acã escondeu a capa. Ele pensou que fosse conseguir esconder de Deus, ao ponto de Deus fazer uma convocação aos príncipes, às famílias, aos filhos, aos chefes, que eram os príncipes das famílias, e ele chama uma por uma, ele convoca uma por uma, e Josué vai só repetindo aquilo que Deus está falando com ele, chama uma por uma. E eu quero agora mostrar quem trouxe esse espírito conturbador. Foi Acã. Foi Acã. A palavra Acã, o nome de Acã, já significa, ou teve a conotação de uma conturbação. Algo que impedia o agir de Deus, impedia uma atuação poderosa e vigorosa de Deus. Você lembra o que aconteceu? Lembra que o exército inimigo teve uma vitória sobre o exército de Deus, o exército de Josué. Uma parte do exército foi convocada para uma guerra e perderam a guerra, perderam uma batalha de uma forma vergonhosa. Uma batalha ganha, uma batalha que não tinha dificuldades alguma. O exército inimigo era um exército minúsculo, era um exército que não tinha força alguma. O povo de Deus tinha um exército poderoso, vigoroso e ainda mais. O Senhor dos exércitos estava com o povo de Deus, estava com o seu povo.
Não havia exército que poderia ser páreo para o exército do Senhor, para o exército de Deus. Mas foram vencidos vergonhosamente. Fugiram. Perceberam que a luta ficou cada vez mais dura e fugiram. Por causa de uma capa babilônica, prata e despojos. Porque Acã colocou isso dentro da sua casa, no meio da sua família, no meio do povo de Deus, enterrou, colocou bem escondidinho, e Deus estava vendo tudinho. Queria que você fosse comigo, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 42. Os tropeços. E quem fizer tropeçar a um desses pequeninos crentes, há pessoas que pensam que esses pequeninos são crianças pequenas, e também podem ser, mas aqui são novos convertidos, pessoas que estão se achegando ao Evangelho. Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se tua mão te faz tropeçar, o quê? Qual é a palavra, meu irmão? Corta. Pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, o quê? Corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés e seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Este princípio, esta sentença pesada da parte de Jesus, esta palavra é uma posição que nós temos que tomar. O que está escrito aqui não é um elemento que nós vamos nos prover desse elemento, desse corte, desse arrancar de olhos, desse corte de mãos, desse corte de pernas. Nós não vamos nos prover dessa posição, desse elemento em oração. Nós vamos nos prover desses elementos, nós vamos nos municiar desses elementos, dessas armas contra nós mesmos, com uma atitude, uma postura. É um corte mesmo. Aí, é claro que não estamos tratando aqui de uma amputação literal. É claro que você não vai pegar, seus olhos estão fazendo você pecar, você não vai pegar os seus olhos e arrancar, literalmente. Você vai precisar arrancar de diante dos teus olhos aquilo que fazem os teus olhos pecarem. Você vai arrancar de diante das tuas mãos aquilo que faz a tua mão pecar. Você vai arrancar os lugares que os teus pés andam, que os teus pés vão, as casas, as festas, as programações que estão fazendo você e a sua família pecar. Outra coisa muito importante com o exemplo de Acã. O Acã, eu coloquei um título aqui,
atualizando um pouquinho assim, trazendo para uns títulos assim mais atuais. O Acã é o antidesenvolvimentista. Acã é o antidesenvolvimento. Acã é aquilo que inibe o progresso do Espírito Santo nas nossas vidas. Aquilo que bloqueia a atuação de Deus, nos dando vitórias sobre os poderes das trevas, sobre os principados, nas lutas da vida. Acã é um pequeno elemento, uma pequena conturbação. E você pode estar pensando assim, porque você já pratica ou já vive e se utiliza de mecanismos pecaminosos, mas você já está com essa prática há anos e você pensa, não, Deus não vai fazer nada, Ele não fez até agora, não vai fazer nada não. Deus está conturbado contigo. E o pior de tudo é que a motivação de Acã, o espírito de Acã, a atitude que Acã teve, não lhe custou apenas a própria vida, custou a vida da sua família. Porque quando cai o líder, geralmente cai a casa inteira. Caiu o chefe da casa, caiu toda a casa. Toda a casa de Acã teve que ser exterminada. Nós estamos tratando em Josué capítulo 7 do Antigo Testamento. Hoje nós não vamos trazer uma pessoa aqui e apedrejá-la. Todo o povo fez isso, apedrejou não só Acã como a sua família. Foram consumidos pelo fogo, foram destruídos, foram dizimados. Não só Acã, como sua família, por causa de um pecadinho consentido que estava em oculto, um pecadinho que estava sendo cultivado, que estava sendo mantido ali, intocável. Não, esse pecadinho aqui, deixa ele comigo aqui. Ele é de estimação, é o meu pecadinho doméstico. Esse pecadinho vai destruir não só você, como sua casa. Ele precisa ser arrancado, removido, cortado. Caso contrário, estão impedidos os frutos. Estão impedidas as atuações de Deus dentro da sua vida. Você pode pensar assim, mas a minha vida não está nada mal. Eu tenho mantido o meu pecadinho doméstico, meu pecadinho... eu tenho cultivado o meu pecadinho. E a minha vida tem sido tão boa. Eu tenho tido desenvolvimento financeiro. Eu tenho tido desenvolvimento nos negócios, no meu trabalho, na minha vida profissional, na minha vida secular, digamos, naquilo que... Secular não, na vida em si, né? Porque na vida secular também Deus age. Trabalho é criação de Deus. Trabalho é criação de Deus. É óbvio que depende do trabalho que você está exercendo. Há muito trabalho que pensamos que está glorificando a Deus e, na verdade, o trabalho está fazendo com que Deus fique conturbado conosco. Porque esse trabalho não está dando glória a Deus, não glorifica a Deus. Nem todo trabalho glorifica. Mas, digamos que na sua vida profissional, na sua vida pessoal, na sua vida sentimental, em todas as áreas da sua vida, está tudo dando certo e você está cultivando aquele pecado. O pecadinho doméstico continua bem escondidinho, lá dentro, no mais íntimo, no oculto, onde nenhum olho vê. Mas está lá. Isso não tem impedido que a minha vida progrida espiritualmente. Estamos falando de desenvolvimento espiritual. Estamos falando de progresso da fé. Eu estou falando de você
como John Wesley. Eu fico muito impressionado com o que Deus fez na vida de Wesley. E eu sei que é graça, mas certamente aquele homem era um homem que cortou muitas coisas na vida dele. Teve que aparar muito, porque para uma árvore frutificar é necessário que ela seja aparada. É necessário tirar galhos podres, olhos podres, mãos podres, pés podres. Wesley entrava numa fábrica e a produção parava. E aí você pensa assim, era o Wesley? Era o Espírito de Deus que estava sobre o Wesley. Mas você acha que você vai dar frutos com uma vida cheia de galhos mortos? O Wesley estava se colocando na mão de Deus o tempo inteiro. Ele passava na fábrica, só dele andar e chegar à fábrica, ele visitar uma fábrica, e as pessoas na região, sabendo que ele faria aquela visita, ele era simplesmente um pregador do Evangelho. E ele passava pela fábrica, e o Espírito de Deus era com ele, ao ponto da fábrica parar o que estava fazendo, e as pessoas rendidas, tamanha contrição, aquele homem é santo. Há naquele homem algo que traz luz para as trevas que estavam dentro daquela fábrica, que estavam dentro dos corações dos homens e das mulheres que estavam dentro daquela fábrica. A fábrica parava, o dono da fábrica parava e dava atenção ao pregador. Isso acontece hoje? Acontece hoje? Se eu chegar numa fábrica, de repente, para falar com o dono da fábrica, de repente eu sou enxotado a chute. Eu me incluo também. Estou dentro da pregação também. A espada que fere você, fere a mim também. O dedo de Deus que está apontado para você, tem 3 dedos dele apontados para mim também. Wesley passava pela fábrica, as vidas entravam em processo de contrição. Tamanhos frutos, tamanho dom de Deus, tamanha ação de Deus na vida daquele homem que estava se colocando na presença de Deus. Como está a sua vida de frutos? Como está a sua vida de ser um luzeiro e ser um sal nesse mundo? Como está essa sua vida? Eu não estou falando de vida profissional, eu não estou falando de vida sentimental, eu não estou falando de vida pessoal, eu não estou falando de nada disso. Estou falando da sua vida pessoal, com Deus, seu compromisso, seu zelo. Os cortes estão sendo feitos. Você tem dado, há uma permissão sua para que Deus faça cortes na sua vida. Porque a gente não está dando nem permissão a Deus para fazer os cortes. Não, Senhor, eu não permito tocar aqui não. Os homens já estão decretando coisas para Deus. Não, Senhor, eu determino que você faça isso. Eu determino, não toque no meu pecado doméstico. A nossa vida devia estar escancarada para que o gozo de Cristo fosse completo em nós. A nossa vida devia estar escancarada para o que Deus quiser podar, Ele fizesse isso livremente, para que o agricultor trabalhasse livremente em nós. Será que Ele está trabalhando livremente em nós? São necessárias posturas, posições. É necessário tomar uma atitude, querido. Josué estava orando e Deus falou, fique de pé. Agora não é a hora da oração. Agora é a hora de arrancar o pecado doméstico. O pecado cultivado. O pecado consentido. O pecado mantido. O pecado agradável. Deixa ele aí. Não toca nele não. Jesus está dizendo,
arranca, corta, exclui, remove da sua vida. Eu não sei o que será necessário cortar na sua vida. Eu não vou ler agora, eu quero ter tempo para entrar nesse texto e fazer as devidas considerações a partir desse texto, mas o Senhor Jesus falou algo que é quase que um sinônimo de todos os textos que nós estamos lendo aqui. Tanto do texto que nós começamos em João 15, que ele diz que o agricultor corta, nós somos purificados pela palavra de Deus, temos que tomar uma posição diante de Deus. Esse texto aqui de Marcos que diz, corta, arranca aquilo que está te fazendo pecar, toma uma postura. Se teu computador te faz pecar, quebra ele. É melhor perder um computador do que viver queimando por toda a eternidade no fogo inextinguível. É melhor quebrar um celular do que viver por toda a eternidade no fogo inextinguível. É melhor parar de ir aonde você está indo, andar com quem você está andando e ser amigo de quem você jamais deveria ser amigo. Há pessoas que pensam que amizades não influenciam, que relacionamentos não influenciam. Você está sendo influenciado. Teus amigos te influenciam. E é por isso que é necessário fazer seleção de amigos. Porque se essa pessoa não for amigo de Deus, ela não deveria nem ser seu amigo. Jesus falou algo assim, e vou deixar isso como um ponto para que voltemos a meditar. Não vim trazer paz, e sim espada. Vim dividir as casas. Vim fazer divisão entre marido e esposa. Essa divisão não é separação, não é divórcio, não. É porque um casal judeu, Jesus entra na casa, a esposa se converte, o marido não. Tem uma espada ali no meio. Essa mulher agora não vai mais se submeter ao julgo da religião judaica do seu marido. Agora ela está fora. E muitas vezes essas mulheres eram expulsas de casas, das suas casas, pelos seus maridos judeus. Filhos que se convertiam, os pais repudiavam os filhos e assinavam. O judeu chega a assinar uma carta e dizer: ele não é mais meu filho. Eu rejeito, eu repudio como filho. Isso é corte, espada, santificação. Isso é o que Cristo faz. Porque se não houver esse contraste, o reino de Deus não chegou. Se as pessoas não virem uma mudança na sua vida progressiva, contínua, cada vez mais intensa e maior, mais frutos e um gozo completo, significa que você estagnou, significa que você está vivendo cada vez mais mundanamente. E acostumado com o mundo, e parecido com o mundo, e não influencia ninguém, e não é sal para ninguém, e não é luz para ninguém, então você não serve para nada a não ser pisado pelos homens. E essa palavra é de Jesus. Ele é a espada, ele é o fogo, ele corta, ele remove, ele é o santificador, ele é o Espírito Santo que está aqui para nos santificar. Ele falou que traria divisão na casa. Você não pode ser cúmplice do pecado do seu cônjuge.
Você não pode ser cúmplice do pecado do seu filho. Você não pode ser cúmplice do pecado dos seus melhores amigos. Você não pode ser cúmplice do pecado dos seus partidos políticos. Você não pode ser cúmplice do pecado da sua ideologia. Você não pode ser cúmplice do pecado em hipótese alguma. Você tem que arrancar, cortar, cortar, cortar. E cortando, e cortando, e cortando. E deixar o corte. E deixar que Cristo corte. E deixar que o agricultor corte. Continue em oração. Mas busque vigilância. Peça a Deus para te mostrar o que precisa ser cortado. Fique de pé, por favor. Quem é o Acã na sua vida? O Acã pode estar bem mais perto do que você imagina. O Acã pode ser alguém. O Acã pode ser sua vaidade, sua avareza, sua mesquinharia, seu espírito de contenda. O Acã pode ser você mesmo. O Acã posso ser eu mesmo. E o maior Acã da minha vida sou eu mesmo. São as minhas cobiças. São as minhas paixões. A concupiscência da carne. A soberba da vida. A cobiça dos olhos. Precisam ser arrancados de nós. Precisam ser cortados pela espada do Espírito de Deus. Feche os seus olhos, levante as suas mãos. Senhor Deus, desejamos o gozo completo. E uma das primeiras coisas que precisamos fazer é reconhecer que se o gozo não é completo, é porque cortes precisam ser feitos. É porque há necessidade de santificação mais intensa na nossa vida. É necessário remover os pecados cultivados domesticamente. É necessário remover os ídolos do lar. É necessário remover relacionamentos que não estão nos levando à cruz. Muito pelo contrário, estão nos tirando dela. Precisamos da cruz, Senhor. Cruz é corte. Cruz é abnegação, remoção, eliminar aquilo que me faz cair, me faz tropeçar. Senhor, ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a enxergar. Espírito, mostra-nos o que é necessário para que não nos conformemos com uma vida medíocre diante de Ti, com uma espiritualidade fajuta, sem nenhuma influência diante dos homens perdidos, sem luz, sem frutos, sem ser sal. Ajuda-nos, Senhor. No nome de Jesus, pedimos assim para a glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Que o Senhor